Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 13 de julho. E Bovespa terminou o dia com alta de 1,7%, ainda com possibilidade real de chegar nessa média móvel exponencial de 13 períodos. A gente observa aqui no gráfico diário do Ibovespa uma figura muito semelhante a de um triângulo aí de baixo, que representa uma certa indefinição de curto prazo, um ponto que já vinha comentado inclusive em algumas entrevistas em relação à congestão que poderia acontecer no Ibovespa após aqui a chegada nessa região entre 57 e 53 mil pontos, e o Ibov segue fazendo essa congestão, colocando aqui até em outra cor, nessa região de 57, 53 mil pontos, continua aí trazendo uma indefinição de curto prazo o Ibov, mas com um cenário mais voltado para a queda, com a perspectiva maior de queda. A gente pega o gráfico semanal, onde a semana teve queda de 1,92%. Na semana que caiu 1,92%, tivemos uns sinais mais fortes no gráfico semanal de alguns ativos. Já na semana que o Ibov subiu, semana anterior que subiu 1,91%, já não teve esses sinais fortes, assim, interessantes para cima. Foram sinais agora mais representativos para baixo. E a gente vê essa indefinição pelos candles mesmo no semanal, né? A gente olha aqui essa sombra superior na tentativa de subir, bate ali nos 57 mil pontos, perde força, vem aqui para baixo, chega na região dos 53 mil pontos, entra pressão compradora, deixa uma sombra inferior, aí depois sombra superior, sombra inferior, e corpos pequenos ficando praticamente no mesmo nível. Então uma indefinição clara aí no Ibovespa no curto prazo, mas tudo isso ainda alinhado mais para baixo, ou seja, com a chance maior de romper o suporte dessa congestão. A LAD do Ibovespa terminou o dia coerente com a subida do Ibov, subiu. Clímax apresentou também coerência na alta do Ibovespa, depois de duas divergências de alta, o Ibovespa seguiu aí essa divergência, pelo menos ficou coerente aí com a divergência, mas agora temos aí o clímax próximo da região sobrecomprada, ainda há espaço para o Ibovespa vir para um patamar até um pouco mais acima, que é até mesmo acima dessa média móvel de 13 períodos, se aproximar ali dos 56 mil pontos, mas já começa ali na região até dos 55.500 a enfrentar até um LTB, até mesmo dentro do desse padrão gráfico, o que seria coerente a um topo mais abaixo do topo anterior e voltar a cair. Então o Ibov num pregão mais aí forte de alta, ou com mais uma alta, tende a ter um clímax sobrecomprado que abre espaço para perder força de novo e começar a manter aí dentro da conjeção, só que com uma máxima inferior à do topo anterior. Olhando para Petro, PETR4, Petrobras abriu o pregão com forte alta e ficou parado ali o dia inteiro. O valor de fechamento foi igual ao valor de abertura, R$ 19,55. Ficou em cima de uma resistência, dupla resistência, né? O início de uma resistência de um topo anterior de 19,60 a 19,79, bem como da média móvel exponencial de 13 períodos ali do gráfico semanal, que está em torno de 19,67. Então a Petro parou nessa região. Pelo gráfico 60 minutos, a superação dessa máxima aqui amplia a chance de continuar subindo para testar não só 19,79, mas a região dos 20 a R$ 20,15. Enfim, não está num ponto que eu considero interessante para compra aí de curto prazo. Como eu já disse, acima dos 20,15 aí fica um pouco mais interessante, teria que ainda gerar o sinal de entrada. E outro fator importante é que se for para gerar compra na Petro, eu dou preferência para compra de day trade. Até nesse pregão comentamos uma possibilidade de day trade nela, mas ela não chegou a superar a máxima do dia para gerar essa compra. Então ficou para o próximo pregão. Se abrir e subir no próximo pregão, vamos avaliar a possibilidade também de entrada no decorrer do pregão de segunda-feira. Vale 5, apenas para falar da Petro também no gráfico semanal, que ela fechou a semana com alta de 1,82%, mas se mantém ainda abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então já temos aqui também uma certa indefinição na Petro. A gente traça aqui uma figura no formato, não que está tendo um retângulo, mas só traça uma figura aqui no formato de retângulo, e a gente vê uma série de semanas dentro dessa região, dessa faixa de preço aí que vai praticamente dos 20
até a região ali dos R$18, vai um pouco mais abaixo, mas a região que mais tocada ali na faixa dos R$18, R$20 a R$18, região mais forte para a Petrobras. Vale 5. Vale 5 fechou a semana com queda de 1,4%, mas o ponto positivo foi ter deixado essa sombra inferior e se sustentado acima da média móvel exponencial de 13 períodos, ficou acima. Ela está em 38,87 a média. Ela ameaçou no decorrer da semana fechar um topo no gráfico semanal, que seria um topo descendente, algo bem mais negativo, mas segue dentro de uma região complicada operacionalmente. Na região ali abaixo dos R$40 até R$40,44. Na perda que ela tinha perdido essa linha de tendência aqui de alta, volta e agora funciona como resistência, enfim, está numa região complicada Vale, tanto para ponta comprador quanto para ponta vendedor. Dentro dessa região complicada, o gráfico diário ela conseguiu fechar o pregão de hoje alta de 1,84%, já dando sinais aí de estabelecer uma congestão. Próxima resistência aqui mais provável R$40, depois R$40,32 e R$40,71 são as três próximas resistências para Vale 5. Então gerou um candle aqui fechando acima da média. O desafio no próximo pregão é manter-se acima dessa média móvel exponencial de 3 períodos e principalmente superar a máxima desse pregão, que deixaria um rastro aí com a chance maior de atingir a região de novo, a faixa de preço de novo de resistência dos R$40. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.